Esse é o óleo da maconha. Tem a capacidade de tratar convulsões em crianças pequenas e bebês. Médicos podem ser contra ou a favor, mas as mães já sabem tanto como usar que algumas plantam a cannabis para fazer o extrato de maneira artesanal. E como ficam aquelas que precisam do remédio e não querem se arriscar? Estamos num bairro da periferia do Recife. Elaine mora numa casa nos fundos do terreno com o filho dela, João Pedro. São 7 anos de luta contra uma má formação no cérebro, que causa crises de convulsão frequentes no menino. Se ele ganhava hoje pegar o brinquedo, ele poderia amanhã não pegar mais devido a uma crise. E não era de 1 ou 2 minutos, chegava a durar uns 5 minutos. E isso o dia inteiro, mais de 20 crises, era terrível. O óleo da maconha controlou as crises. João Pedro começou a se desenvolver. No Rio de Janeiro, foi operado no Instituto do Cérebro, hospital da rede pública. E os médicos deram a prescrição do canabidiol, que a mãe ainda não tinha conseguido em Pernambuco. Eles olham a maconha de outro jeito, eles indicam, eles prescrevem, ao contrário daqui. E é estadual. E aqui não, aqui você tem que pagar. E muitas vezes nem pagando você consegue. O óleo da maconha que João toma vem de um fornecedor secreto. O difícil é você encontrar uma pessoa que realmente saiba dosar e que você confie. Elaine faz parte da Aliança de Mães de Famílias Raras, instituição com sede na zona sul do Recife que luta pelo direito de todos à saúde. Chegamos para uma reunião. Elas representam 400 famílias aqui em Pernambuco. E nos últimos meses, 30 dessas 400 começaram a usar o óleo de maconha no tratamento dos filhos. São histórias muito parecidas e também sacrificadas. É muito triste você ver seu filho se tremer, você sem poder fazer nada, ficar todo roxo e sabendo que tem essa medicação, o governo não libera. Os neuros não querem passar a receita, é muito difícil. A maconha ela é natural. Nós já sabemos fazer as extrações, a gente já tem respaldo para isso. O que é que a gente precisa? A gente precisa da legalização. A gente precisa que eles enxerguem que é como se fosse é como uma planta, é uma planta. E aí a gente cabe ao usuário querer ou não usar, que somos nós, as mães. Mas essa neurologista alerta. Há casos em que nem o canabidiol consegue controlar as crises convulsivas. Eu vejo o CBD como outras drogas, em que tem pacientes que respondem muito bem, tem pacientes que respondem parcialmente e tem pacientes que não respondem. E eu já tive pacientes que pioraram depois que colocaram o CBD. Além da resistência dos médicos, há uma outra dificuldade: conseguir essas gotinhas. Muitos querem ganhar em cima da gente, porque vê o nosso desespero, né, e diz, não, eu tenho um óleo bom, eu tenho um remédio bom. E quando a gente compra, que faz o uso, não é. Tem coisas que você não pode me falar? Sim. Por que você não pode me falar? Por medo ainda, né? Que existe. Mesmo o mercado paralelo do canabidiol não é acessível a todas as mães. Uma seringa com óleo para ser diluído e usado por 3 meses pode custar acima dos R$300. A filha de Iris tomou um pouco, foi doação. Depois ficou sem. A gente observava uma evolução nela que agora, digamos que ela regrediu, porque não tem mais a medicação que conserve o cognitivo dela. A gente, felizmente, não tem como dar mais o óleo a ela, porque é muito difícil de conseguir. Difícil, mas existem pelo menos 20 fornecedores no Brasil. Um desses já foi preso e hoje responde por tráfico de drogas. Um outro saiu do mercado devido aos riscos e deixou as famílias sem o óleo. Nós vamos conversar a partir de agora com um fornecedor não legalizado de óleo de maconha, o conhecido canabidiol. Ele é da região sul do Brasil. Durante uma semana, negociamos essa entrevista e agora, finalmente, vamos saber como funciona toda essa rede de contatos aqui no Brasil. Ele explicou que no início produziu o óleo para ajudar um amigo a se tratar de câncer na tireoide. E assim foi se formando uma rede natural, né? Da pessoa que tinha o benefício da medicação, passar para outra, e passar para outra, e passar para outra do outro estado, e de repente formou uma rede de bem-estar, né? Onde pessoas com muitas doenças diferentes vieram atrás do benefício da cannabis e 95% delas foram beneficiadas pelos efeitos benéficos da cannabis no sistema delas. E o que você pode falar para a gente sobre como é que funciona atualmente? Hoje a gente atende aí umas 200 pessoas assim, que elas pegam um medicamento a cada 3 meses mais ou menos. Então eu tenho uma produção assim que eu consigo ter abaixo de umas 50 pessoas por mês, no que eu produzo e no que outros parceiros também.
Quem produz ou precisa muito do óleo de maconha acredita que existem forças políticas e financeiras que ainda impedem hoje o uso da erva para tratamento médico. É muito fácil ensinar qualquer pessoa a plantar e a fazer o seu remédio, né? Só que por que o governo não faz isso, por causa dessa história da indústria farmacêutica, são coisas que têm que ser bem vistas, porque essas pessoas são criminosas, que estão fazendo as pessoas sofrerem, né? Sofro todo dia porque eu vejo outras mães pedindo socorro e eu não puder ajudar. Você só consegue ajudar seu filho por enquanto? No momento, sim. Queria muito poder ajudar outras mães. Quem sabe mais pra frente? Com certeza. Na próxima reportagem, o único canabidiol 100% legalizado no Brasil. Vamos até o estado da Paraíba conhecer a associação Abrace, que atende a 600 famílias. Ainda, uma entrevista exclusiva com a juíza federal que permitiu o funcionamento da associação. E em Brasília, o que diz a Anvisa sobre quando a maconha medicinal vai finalmente ser regulamentada no Brasil. É na série Canabidiol Tratando com a Maconha. Não perca!